Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre um clássico indiano chamado o Ramayana. É esse livro aqui. Não é muito fácil compreensão por causa dos nomes que aparecem, tanto de personagens. Os deuses são avatares, assumem novos nomes, os animais falam. Então a gente tem que compreender um pouco essa lógica do Ramayana. Mas o que esse livro conta na verdade? Bom, é um livro que tem em torno de 24 mil versos. Também não é tão simples resumir a história desse livro num vídeo. Mas ele fala da saga de Rama. Quem foi Rama? E aí nós temos que voltar um pouquinho para entender. E numa cidade mítica, Ayodhya, uma cidade que existia no reino dos Kosalas. E naquele tempo, um tempo mítico, portanto, havia uma classe de seres infernais, os Rakshasas, que viviam para perturbar os homens. Não dava sossego. Então as pessoas boas que viviam naquele tempo eram constantemente perturbados por essas criaturas infernais, os asuras. E então foi preciso que fizesse uma união entre os deuses e os homens para combater esses asuras. E em Ayodhya havia um rei muito bom, uma referência ética, que teve que emprestar um dos seus filhos, Dasarata, a pedido do sacerdote, para ajudar no combate a esses seres malvados. Então Dasarata vai para a guerra. E ele tinha uma esposa chamada Kalkei. Ferido na guerra contra os asuras, ele é socorrido, atendido com muito carinho pela sua esposa, uma delas, porque ele tinha mais duas, a Kalkei. E agradecido a essa esposa pelo bem que ela o fez, ele disse para ela: olha, você pode me pedir qualquer coisa que eu vou conceder a você, dentro das minhas possibilidades. E Kalkei disse: mas como que eu vou pedir alguma coisa para você, meu marido? Você já é a pessoa da minha vida. Eu não tenho nada que pedir, eu não fiz nada mais que a minha obrigação, cuidar de você, ferido na guerra contra esses seres malvados. E Dasarata disse para ela: bom, então você tem o direito de ficar aí, guarda os seus 2 pedidos aí, a hora que você quiser me pedir, você vai ter o direito de usar. Esse ponto aqui é importante para a gente entender a sequência da narrativa. Acontece que esses seres malvados eram chefiados por uma espécie de demônio chamado Ravana, ou Ravana, se quiserem. Um dos deuses que desceu à terra para ajudar no combate contra os asuras foi Narayana. Narayana, ele vem com toda a sua força para ajudar a restabelecer a paz. Ele seria um avatar de Vishnu, uma encarnação de Vishnu. E então ele consegue combater esses asuras, mas 2 desses asuras pediram abrigo na casa de um sacerdote, de uma pessoa de bem. E a esposa, claro que esses seres do mal vieram disfarçados em pessoas de bem. Correndo de Narayana, da guerra, eles pedem ajuda, abrigo na casa desse morador. Então a esposa desse homem deixa eles entrar, acolhe e tal. E Narayana chega com todo o seu ódio, querendo destruir esses asuras. E é cercado na porta. Falou: aqui você não pode entrar, aqui é a minha casa, aqui quem manda sou eu.
Então, você tem que respeitar isso, era um costume naquele tempo. A hospitalidade era um dever sagrado. Mas Narayana, naquele ímpeto de raiva, ele não respeita, ele arromba a porta e mata, inclusive, a mulher desse dono da casa. E havia ali por perto um sacerdote que viu esse ato e amaldiçoou o próprio Deus, a própria divindade Narayana. Qual foi a maldição? Ele disse para ele: olha, você matou uma esposa muito amada, o marido dela vai sofrer muito. Então eu te condeno. Um dia você vai ter que voltar à terra como homem e vai sofrer também a grande perda da sua pessoa amada. Isso é uma maldição. E por que que um simples mortal consegue amaldiçoar uma divindade? Porque existem leis universais, ou uma lei universal, que nós poderíamos chamar de Dharma. E a essa lei universal, tanto os homens quanto os deuses têm que obedecer. Narayana, apesar de ser Deus, agiu contra o Dharma. Então ele teria que pagar. O Dharma é uma lei diante da qual todos têm que curvar ou dobrar o joelho, uma lei universal que vale também para os deuses. Aí Narayana volta para o céu, ciente que aquela profecia ou aquela maldição acabaria se cumprindo um dia. Vamos lembrar aqui de uma outra criatura malvada que também existiu naquele tempo, chamado Ravana ou Ravana. Ele era o rei de Lanka, um ser monstruoso que tinha 10 cabeças, 10 pares de braços e era extremamente malvado. Ele devorava o sacrifício dos sacerdotes na floresta, não deixava as pessoas em paz. Mas esse ser malvado sabia também que ele não era bobo, que se ele fizesse muita penitência, ele ia conseguir dos deuses aquilo que ele queria. Então ele fez um propósito de vida. Ele ia fazer penitência durante 10.000 anos. E como ele tinha 10 cabeças, a cada 1.000 anos percorrido, ele cortava uma das suas cabeças e colocava no altar de Shiva. Shiva é o deus da dança, né? É o deus que é responsável pelo remanejamento do mundo, pela destruição. Com a sua dança, ele destrói para nascer uma nova realidade. Da cabeça dele nasce o rio Ganges, essa divindade que está representada aqui na minha camiseta. Então, a cada 1.000 anos, Ravana cortava uma de suas cabeças e colocava no altar de Shiva. Acontece que quando estava para cortar a última cabeça, os deuses veem, pera lá, isso não pode acontecer, ele fez penitência demais, ele fez sacrifício demais. E perguntam para ele, mas o que você quer afinal de contas? E aí ele faz um pedido muito interessante. Olha, eu quero ter o direito de ser imortal para os deuses e os diabos. Então, nem os deuses, nem os diabos, nenhuma criatura assim poderia acabar com a minha vida. Naquela hora, então, ele conseguiu isso para não cortar a última das suas cabeças. Mas acontece que ele esqueceu de falar, pedir a proteção com relação aos homens. Um homem poderia matá-lo, os deuses não. Beleza. Tendo conseguido esse favor dos deuses, Ravana ficou insuportável. Ele declarou guerra a todos os deuses, ele estava acabando com o universo. Então Indra, um dos deuses guerreiros, vai a Narayana, lá no céu, e fala com ele, olha, tem que dar um jeito. Senão Ravana vai acabar com tudo, vai acabar com o mundo, vai acabar com a realidade. E Narayana disse para ele, não, então tem uma solução. Como ele pode ser morto por um mortal, por um homem, o jeito vai ter que, eu vou descer à terra como homem. E aí então, Narayana desce à terra como um homem,
e naquele tempo Dasárata, o esposo de Calquei, não tinha filhos, ele estava pedindo um filho, pedindo aos deuses que desse pela graça de um filho. Então juntou as duas coisas. Havia na terra alguém pedindo um filho, e os deuses lá no céu queriam nascer em forma de homem para destruir Ravana. Aí Narayana, então, desce à terra como ser mortal. E a esposa também desce junto, né? A deusa Lakshmi, a deusa da fortuna, também vai encarnar como uma mortal, mas isso aí nós vamos contar depois. Esse que nasce de Dasárata, então, na verdade, é um deus encarnado, é um avatar de Narayana, ou Vishnu, e recebe o nome de Rama, daí o nome Ramayana, né? o grande épico. Beleza, e Rama, então, é um homem cheio das virtudes. É um homem que não fere o Dharma. Ele obedece à lei divina, vamos falar assim, uma lei universal. E um dia ele vê uma proposta de casamento da seguinte maneira. Um rei queria casar a sua própria filha. A filha desse rei chamava-se Sita. Mas para casar com Sita, o guerreiro teria que ser capaz de dobrar um arco. É o arco de Shiva. Então muita gente veio de longe e tal para conseguir dobrar o arco de Shiva e não conseguia. Acontece que Rama chega lá, pega o arco de Shiva, arco mesmo, esse arco de flecha, e dobra ele com tanta força que ele quebra o arco de Shiva. Então pronto, achou o noivo, né? Esse seria o noivo de Sita. Aí vem toda a festa e tal. Rama casa-se com Sita e leva para morar lá no reino de Ayodhya, com seu pai Dasárata. E a essas alturas ele tinha mais irmãos, Lakshmana e mais irmãos. Ele não sabia que Sita, na verdade, era a encarnação de Lakshmi. Então vejam bem, a história vai fechando, né? E o próprio Rama era a encarnação de Narayana. Lembra que Narayana tinha recebido uma maldição. Qual era a maldição de Narayana? Ter que separar da pessoa amada, porque ele matou a esposa de um Brahmane numa encarnação passada, vamos usar essa palavra para entender. Beleza. Feito o casamento de Rama com Sita, aí vem uma outra história, porque o Ramayana, ele é isso. Assim como o outro épico, o outro clássico indiano, o Mahabharata, que é 4 vezes maior do que o Ramayana, também é uma história grande, feita por centenas de histórias pequenas. E qual é a história pequena que está começando aqui agora? É uma intriga palaciana. Calquei não concordou muito que Rama fosse o sucessor de Dasárata no trono. E ela disse, não, quem tem que suceder o trono não é Rama, é o meu filho. Ele não pode ser Bharata, não pode ser Rama. Então, ela tinha uma carta na manga. Você lembra que o rei tinha dado para ela o direito de fazer 2 pedidos? Aí é que ela faz os pedidos, né? Ela entristeceu, ela entrou para o quarto das tristezas, fez todo aquele drama. E o rei falou, mas o que você tem? O que você quer? Ela falou, agora eu vou fazer os 2 pedidos que você me prometeu, certo? Eu quero que o meu filho seja o rei, e não Rama, mas Bharata. E quero que Rama seja exilado na floresta durante 13 anos. Meu Deus, e agora? Ele tinha prometido para ela isso, ele não podia quebrar a promessa. Mas ele ficou todo chateado com aquilo. Mas como? Tudo preparado para Rama. Rama era virtuoso, Rama era um homem
todo mundo gostava dele. Não, tem que ser Bharata. Beleza. E o próprio Rama não quis desobedecer aquilo. Ele sabia que por trás de todo aquele arranjo humano era, na verdade, o Dharma, né? E ele vai para a floresta, chora, leva a sua esposa, vai para a floresta. E lá na floresta acontece toda uma situação, né? Passou um tempo, o irmão dele, o Bharata, foi atrás dele para ele mudar de ideia. Eu não posso mudar de ideia porque eu não posso ferir essa lei universal do Dharma. Então o Bharata disse para ele, mas então pelo menos me dá as suas 2 sandálias. É bonita essa passagem. Eu vou colocar as suas sandálias no trono. E eu não vou morar no reino, eu vou ficar fora. Até você voltar e assumir o trono. E aí essas 2 sandálias têm uma outra história que depois eu conto num outro vídeo para você. Lá na floresta, muita coisa aconteceu. Foi Rama, Sita e Lakshmana, irmão de Rama. Lá no reino de Lanka, onde morava o diabo chamado Ravana, o diabo cruel de 10 cabeças, ele tinha uma irmã chamada Surpanaka. E essa irmã era desesperada, era maluca, era uma demônia, era uma coisa horrorosa. E quando ela fica sabendo que Rama está na floresta e que ele era muito bonito, muito atraente, um guerreiro que conseguiu dobrar o arco de Shiva, aí você já imaginou o que acontece. Ela vai atrás dele. E ela faz proposta amorosa para ele. Ela quer ficar com ele. Ele dá uma negativa para ela, fala que não quer ficar com ela. Então ela joga por baixo. Ela quer o irmão, o Lakshmana. O irmão também não quis. Uma mulher rejeitada faz qualquer coisa, não é verdade? Então, ainda mais se tratando de uma demônia, né? Então ela parte para cima de Sita. Ela quer acabar com a vida de Sita. E naquela hora, então, Lakshmana puxa a sua espada, corta a ponta do nariz e a orelha de Surpanaka. Ela sai chorando, faz aquele drama todo, vai para o reino de Lanka. E lá ela fala com o irmão dela, que é o diabo cruel, o Ravana. Olha, eu fui maltratado, eu fui pisoteada, acabaram comigo, mas também pudera. A mulher dele é muito bonita. Aí começa a envenenar e Ravana começa a crescer o olho. Pensa, mas se ela é bonita assim, eu quero ela para mim. Ele disse, não, mas você merece, de fato, ela é uma deusa. Você nunca viu mulher igual àquela, né? E Ravana então traça um plano para poder sequestrar ou roubar Sita. Aí é muito legal isso. Ele procura um aliado, pede aquele aliado para transformar ele num veado de ouro, né? E vai passear perto da casa onde estão Rama e Sita, aquele veado de ouro. E quando Sita vê aquele veado de ouro, ela fica louca, com colar e tal, cheio de pérola nos chifres. Eu quero ele para mim, eu quero esse bichinho para mim. E Rama fala, não, então eu vou capturar esse veado para você. Lakshmana é meio coruja, ele é meio pessimista. Ele fala, olha, cuidado, nunca vi veado assim. Isso é uma armadilha dos diabos. Mas Rama foi atrás daquele animal. E quando ele viu que não conseguia pegar o animal, ele flechou o animal. E naquela hora o animal transformou na criatura horrenda que ele era de verdade. E ainda imitou a voz de Rama pedindo socorro. E Lakshmana e Sita ouvem aquele pedido de socorro achando que era Rama, mas na verdade já era aquela criatura infernal. Então Sita empurra Lakshmana para ir ao encontro do irmão. Vai lá socorrer seu irmão, ele está com dificuldade, você não está vendo? Na verdade não era uma armadilha. E Lakshmana era muito prudente. Então ele rezou os seus mantras, fez um círculo no chão, desenhou um círculo no chão, ao redor da casa, falou, eu vou lá, mas você não sai desse círculo por nada. Beleza.
Aí ele vai atrás do irmão. E nisso que ele sai, Ravana já estava ali de butuca, interessado em aproximar. Ele era o mestre do disfarce. Então ele se disfarçou de um velho mendigo, carente, e vai ali pedir ajuda para Sita, pede comida e tal. E Sita, num determinado momento, descuida e põe o pé do lado de fora, pisou fora da faixa. O que acontece? Naquele momento, Ravana mostra quem ele é. Aquele ser monstruoso, de 10 cabeças, 20 braços, pega Sita e vai com ela voando na sua carruagem alada para o reino de Lanka. E aí acontece tudo que você pensar, né? Ele é cercado por um corvo, né? Que era amigo de Dasarata, e trava uma luta com ele no caminho, mas acontece que ele leva Sita para o reino de Lanka. Quando Rama volta e percebe que a sua mulher não está em casa, aí começa toda uma maratona para buscar essa mulher. E Sita, à medida que ela foi voando para Lanka, ela foi tirando o colar, peça da roupa e jogando pelo caminho para servir de pista. Então Rama tem que percorrer pedir ajuda a animais, pedir ajuda aos sábios da floresta para encontrar Sita de novo. E aqui a história é muito grande, o vídeo ficaria muito grande. Mas uma peça fundamental, uma criatura fundamental é Hanuman. Hanuman era um macaco do exército de Sugriva. E Hanuman tinha muitos poderes, ele podia ficar pequeno, ele podia ficar grande, ele podia voar, porque ele era filho do vento, Vajnu. E quem vai descobrir onde Sita está escondida no reino de Lanka é Hanuman. E Hanuman, então, é que vai bolar uma estratégia para poder buscar Sita lá no reino de Lanka. Mas essa história vai ter que ficar também para um outro vídeo que é muito grande. Hanuman descobre Sita, volta. Sita não quis sair com ele, mas quis que o próprio Rama fosse lá buscá-la, porque ela não queria andar com um estranho, não queria que despertasse o menor desconfiança a respeito dela. Então ela vai, fala com o Hanuman que ela está lá, Hanuman volta, fala para Rama, e aí eles vão bolar toda uma estratégia para buscar Sita no reino de Lanka. E quando, com muita dificuldade, Rama consegue chegar no reino de Lanka, e aí tem a história da ponte construída pelo macaco Nala, que é o macaco que joga as pedras no rio, no mar, e ela não se afunda. É toda uma série de diálogos com criaturas mitológicas, com Varuna, o rei dos oceanos e tal. Ele pega Sita, finalmente, com muita dificuldade, mata Ravana e traz Sita de volta para casa. E eles foram felizes para sempre? Não. Porque senão o Dharma não se cumpriria. Não havia uma profecia que ele seria separado da pessoa amada? Mas isso já é assunto também para um próximo vídeo. É muito legal, fica aí a sugestão para você entrar um pouco dentro dessas narrativas e aprender um pouco com uma cultura bastante diferente da nossa cultura ocidental. Um grande abraço para você. Isso aqui você pode... Eu consultei esse livro para fazer esse vídeo. Eu consultei esse livro aqui também para fazer esse vídeo. Vai estar na descrição. E também esse aqui. E eu vou colocar tudo na descrição para você olhar, tá? Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu comentário, pode deixar o seu like, pode ativar o sininho aí do vídeo e pode mandar também para um amigo, tá bom? Grande abraço para você.